Olá, eu sou Francisco Mota e hoje tenho um Nissan Juke Hybrid para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Esta segunda geração do Juke foi lançada em 2019 e agora recebeu uma versão híbrida do tipo Full Hybrid. E esta versão híbrida junta um motor a gasolina, dois motores elétricos e uma caixa de velocidades muito especial que já vamos ver como é que funciona. Nos próximos minutos vou à procura de 3 respostas para 3 perguntas. A primeira é saber exatamente como funciona este sistema híbrido. A segunda é ver qual é o comportamento em estrada do Juke. E a terceira, claro, calcular os consumos reais. Por isso já sabe, fique por aí. A segunda geração do Nissan Juke foi lançada em 2019, partilhando a plataforma CMF-B com outros modelos da aliança Renault, Nissan, Mitsubishi. Tem 4,21 metros de comprimento e posiciona-se no segmento B-SUV, o de maior crescimento na Europa. Esta versão Hybrid utiliza um sistema Full Hybrid, composto por um motor atmosférico a gasolina de 4 cilindros e 1,6 litros e 2 motores elétricos, um de tração com 49 cavalos e outro motor gerador de 20 cavalos. A potência máxima combinada é de 143 cavalos. A originalidade do sistema está na caixa de velocidades, que tem 4 relações para o motor a gasolina e 2 para o motor elétrico de tração. Não há embreagem nem sincronizadores. Esse trabalho é feito pelo motor elétrico mais pequeno. No total há 15 combinações possíveis, entre as mudanças dos dois motores, mas algumas não são usadas. A gestão do sistema híbrido controla as passagens de caixa e a utilização dos 3 motores. O funcionamento varia entre o elétrico puro, híbrido em paralelo e híbrido em série, contando com uma bateria de 1,2 kWh colocada sob o piso da mala e recarregada pela regeneração nas desacelerações e travagens ou pelo próprio motor a gasolina. É o mesmo sistema Full Hybrid E-Tech usado pela Renault. Para a segunda geração do Juke, a Nissan fez evoluir o estilo do modelo original, destacando-se a grelha em V e os 2 faróis redondos nos para-choques. O perfil tem uma linha de cintura alta e uma zona vindrada relativamente baixa, com um óculo traseiro bastante inclinado. As jantes chegam às 19 polegadas nesta versão N-Design. Os puxadores das portas traseiras estão escondidos atrás do vidro e a pintura a 2 cores faz o Juke parecer mais baixo do que os 1,56 metros anunciados. Nesta versão híbrida há algumas diferenças para melhorar a aerodinâmica. A grelha da frente é fechada e todo o ar necessário para o motor é admitido pela grelha inferior, que tem cortinas ativas. Há mais carenagens inferiores, sobretudo na zona da suspensão traseira, e a asa traseira do tejadilho é mais comprida. Também as jantes têm carenagens plásticas. A mala tem 354 litros de capacidade, menos 68 litros que a versão não híbrida, devido à presença da bateria de íons de lítio sob o fundo. Aqui ao volante, as primeiras impressões vêm destes bancos que são muito confortáveis, têm bom suporte lateral e têm os apoios de cabeça integrados. Lá dentro estão os altifalantes do sistema de som Surround da Bose. A posição de condução não é das mais altas do segmento, mas o volante está muito bem posicionado e tem ajustes mais que suficientes, tanto em alcance como em altura. Também a alavanca da caixa é uma alavanca convencional, com as habituais posições PRND, mas devido ao conceito desta caixa, desta transmissão, não podem existir patilhas para a caixa de velocidades. Aqui atrás na consola está o botão do e-pedal, a função que aumenta a intensidade da regeneração durante as desacelerações. Aqui mais no meio das condutas de saída de ar está o botão EV, que força a utilização elétrica do sistema, desde que exista carga na bateria, e aqui mais abaixo está o botão para os 3 modos de condução disponíveis, que são o Eco, o Normal e o Sport. Na minha opinião, estes 3 botões podiam estar concentrados numa zona próxima e não estar tão dispersos como estão aqui no caso do Juke. Quanto ao painel de instrumentos, ele é uma mistura entre analógico nos mostradores principais e digital para a parte central, com o computador de bordo e várias informações. Não levanta nenhum problema especial de leitura, é comandado aqui por um botão no volante. E o ecrã central também tem uma mistura entre botões virtuais e botões físicos, aqui num friso mais abaixo. Também um sistema que é relativamente simples e fácil de utilizar. Aqui no interior seriam bem-vindos mais espaços de arrumação, não há muitos. E quanto à qualidade, é verdade que existem muitos plásticos de toque duro,
mas também existem várias aplicações em Alcântara, algumas com pontos, tal como acontece nos bancos. No geral, o ambiente do interior é bom e até ligeiramente desportivo. Aqui à frente do espaço disponível é suficiente para 2 adultos, vamos ver como será nos bancos de trás. A porta não é demasiado baixa, por isso o acesso não é um problema. O espaço disponível em altura é razoável para um adulto e em comprimento para as pernas também. O túnel central e a largura não muito grande dificultam um pouco a utilização do lugar do meio. Mas a verdade é que a habitabilidade nunca foi o principal argumento de venda do Juke. O Juke arranca sempre em modo elétrico, a não ser que a bateria não tenha carga. E se isso acontecer, o motor a gasolina entra em funcionamento para carregar, mesmo se o Juke estiver parado. Este sistema híbrido funciona de 3 maneiras diferentes. Em elétrico puro, claro, e depois em híbrido paralelo, em que o motor elétrico ajuda o motor a gasolina, e também em elétrico em série, em que o motor a gasolina carrega a bateria que depois alimenta o motor elétrico e que faz então a tração para o veículo avançar. Por isso, o som do motor nem sempre é completamente proporcional à posição do acelerador. A verdade é que o sistema não faz muitos quilómetros seguidos em modo elétrico, mas faz isso com grande frequência, desligando o motor a gasolina e poupando combustível. Isto porque a bateria está quase sempre acima dos 50%. Aqui em cidade estou a utilizar o modo de condução Eco, que torna o pedal do acelerador claramente mais lento. E também estou a utilizar aqui a função e-pedal, que faz uma regeneração na desaceleração bem mais intensa do que o normal num carro híbrido. Ela chega a fazer desacelerações até aos 0,15 G, mas não imobiliza por completo o Juke. Só faz essa função até aos 5 km/h. Depois o condutor tem sempre que utilizar o pedal de travão para parar o carro. O funcionamento do sistema é bastante suave. Mesmo o motor a gasolina, quando entra em cena, não o faz com demasiado barulho. E a caixa de velocidades só tem algumas hesitações quando o condutor muda repentinamente de intenção. A direção está muito bem calibrada, não é demasiado assistida e tem a desmultiplicação correta. O diâmetro de viragem é de 10,6 metros, o que de facto ajuda nas manobras aqui na cidade. Existe uma câmara de marcha atrás, claro, que neste caso tem uma utilidade muito particular porque o desenho dos pilares traseiros do Juke é relativamente largo, dificultando um pouco a visibilidade para aquele ângulo dos 3/4 traseiro. O pedal de travão é fácil de dosear, o que não é um dado adquirido para todos os híbridos, e realmente a única queixa vai para a suspensão e os pneus. Na verdade, o Juke tem uma suspensão com um tato firme e bem controlado, com movimentos muito precisos. O preço a pagar é que se sentem alguns solavancos quando o piso não é completamente perfeito. Isto porque a suspensão traseira de barra de torção e os pneus de baixo perfil, com medida 225/45 R19, não estão realmente vocacionados para dar o máximo de conforto. No meu habitual teste de consumos reais, obtive os seguintes resultados. Em cidade, com o ar-condicionado desligado, o modo Eco ligado e o e-pedal ligado sempre que fazia sentido, o consumo foi de 3,8 litros aos 100 km. Em autoestrada, sempre com o ar-condicionado desligado e a 120 km/h de velocidade estabilizada, o consumo real foi de 6,4 litros aos 100 km. Considerando o depósito de gasolina de 46 litros, isto traduz-se numa autonomia em cidade de 1.210 km e de 719 km em autoestrada. Em autoestrada, o sistema híbrido tem menos oportunidade de usar o modo 100% elétrico. O ideal é desligar a função e-pedal e deixar o Juke deslizar nas descidas sob o seu peso, que se fica pelos 1.400 kg. A estabilidade em autoestrada é muito boa. As oscilações sobre lomas ou depressões estão bem controladas e a sensação de potência é suficiente para viajar sem preocupações. O motor trabalha a regimes mais altos do que em cidade, mas as maiores fontes de ruído são os pneus e, em menor medida, a aerodinâmica. O Juke sempre teve um comportamento com alguma coisa de desportivo e esta versão híbrida não perdeu isso. Usando aqui uma estrada secundária com algumas curvas e passando ao modo Sport, ganha-se rapidamente uma resposta mais imediata do acelerador e claro que o motor a gasolina passa a funcionar a regimes mais altos.
A Nissan anuncia uma aceleração do 0 aos 100 em 10,1 segundos, o que não é propriamente fantástico, mas aquilo que se sente aqui a guiar é que realmente é a parte elétrica a primeira a entrar em campo, a primeira a ajudar a pôr o Juke a andar para a frente. Só depois é que chega o motor a gasolina e realmente faz aqui o seu papel. Mas depois de fazer aqui algumas acelerações fortes consecutivas, nota-se claramente que há uma diminuição da força disponível. Isto porque a bateria obviamente descarrega-se e precisamos de esperar que ela volte a carregar para voltar a ter toda a potência máxima disponível. Claro que a suspensão firme e estes pneus largos, ainda para mais são os Goodyear Eagle F1, claramente exagerados para a potência disponível, mas eles fazem aqui o seu papel, claramente. Tem uma tração excelente e a aderência lateral em curva é também muito grande. A frente entra em curva aqui com rapidez e precisão e a direção não tem nenhum nervosismo, pelo contrário, é muito direta e muito precisa. E a subviragem só aparece quando realmente se exagera bastante, sendo de muito fácil resolução. A agilidade do Juke em encadeados de curva é realmente muito boa, nem parece um SUV. E se o condutor quiser, pode mesmo provocar a traseira ou aqui ligeiramente a deslizar e ajudar a rodar o carro durante a curva. Realmente divertido. Só é pena, de facto, não poder haver nenhum tipo de controlo sobre a transmissão, devido à maneira como ela é concebida. Sobretudo porque, em condução um pouco mais rápida, por vezes a caixa tem algumas dúvidas sobre que combinações escolher entre as mudanças do motor a gasolina e do motor elétrico. Esta versão full híbrido do Juke consegue consumos realmente muito baixos, sobretudo em cidade, que é o seu habitat natural. O sistema híbrido é fácil de utilizar e tem alguma versatilidade. Quanto ao tato firme, quase desportivo da suspensão, é uma opção declarada da Nissan. O Juke não pretende ser o BSUV mais confortável do seu segmento, mas vai certamente agradar a quem gosta de uma condução mais controlada e com maior envolvimento. O que proporciona muito envolvimento, estou certo, são os vídeos do canal Targa 67. Por isso, não se esqueça de subscrever o canal aqui em baixo, de ativar o sino das notificações e, se gostou do vídeo, não deixe também de o partilhar. E é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.